Hoje a gente vai revisitar uma das sagas mais importantes da história do anime Pokémon, a saga que começou tudo, a que fez uma geração inteira acordar cedo num sábado de manhã só pra assistir um episódio. Tô falando da Liga Índigo, a jornada completa de Ash Ketchum por Kanto, desde o primeiro passo pra fora da cidade de Pallet até a batalha que quebrou o coração de todo mundo. E antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você se lembra de como tudo começou de verdade? Não um começo bonito, não um começo épico, o começo real. Porque a história do maior treinador Pokémon do anime começou com um garoto de 10 anos, dormindo até tarde e perdendo os 3 iniciais. Ash se atrasou. No primeiro episódio, Ash acorda depois do horário marcado para receber seu Pokémon inicial no laboratório do Professor Carvalho. Quando ele chega, já era. Bulbasaur, Charmander e Squirtle já tinham sido escolhidos por outros treinadores. O único que sobrou foi um Pikachu extremamente relutante, que mal deixava alguém se aproximar e eletrocutava qualquer coisa que se mexesse. Ash tentou colocar o Pikachu no ombro logo de cara, levou uma descarga elétrica na hora. O bicho não queria nem ser tocado. No fim, Ash saiu do laboratório puxando o Pikachu numa corda, como se estivesse tentando levar um animal bravo de volta para casa. Foi assim, com esse começo absolutamente humilhante, que nasceu o maior duo da história do anime Pokémon. Mas a pergunta que fica é, o que mudou isso? O que fez o Pikachu, que nem olhava na cara do Ash, virar o parceiro mais leal que um treinador já teve? A resposta veio logo no primeiro dia de jornada, e ela envolveu um bando de Spearow com muita raiva. Esse é o momento que define tudo. Ash estava tentando capturar um Pokémon pelo caminho. Primeiro, tentou um Pidgey, mas o bichinho escapou. Então, avistou o que achou que era o outro Pidgey, mas era um Spearow. E como o Pikachu se recusava a lutar, Ash teve a brilhante ideia de jogar uma pedra na cabeça do Spearow para enfraquecer antes de jogar a Pokébola. A pedra acertou o Spearow, que ficou com raiva. Aí o bando inteiro veio. Ash saiu correndo desesperado com o Pikachu machucado no colo. No meio da fuga, encontrou uma garota pescando no rio, a Misty. Sem tempo para explicar, pegou a bicicleta dela e saiu disparado, com um bando de Spearow perseguindo ele. Ash pedalou até uma falésia, voou de cima dela e caiu no meio de uma tempestade de raios. A bicicleta? Destruída completamente. Mas voltando para o momento da falésia, foi ali que Ash fez algo que nenhum treinador racional faria. Com o Pikachu fraco, machucado, mal conseguindo ficar em pé, Ash gritou pro bando de Spearow que teriam que passar por cima dele antes de chegar no Pikachu, um garoto de 10 anos sem nenhum Pokémon em condições de lutar. E esse foi o momento que Pikachu viu. O Pikachu subiu no ombro do Ash, juntou toda a energia que tinha e soltou um choque do trovão tão absurdo que iluminou o céu inteiro. Derrubou os Spearow de uma vez. Ash desmaiou na chuva e quando acordou, tinha um arco-íris no céu e um Pikachu do lado, que pela primeira vez não estava fugindo. A dupla já estava formada de verdade e a jornada por Kanto podia começar. Ash precisava de 8 insígnias de ginásio para chegar na Liga Índigo. E a primeira batalha já reservou uma surpresa e tanto. As 8 insígnias. Esse era o objetivo para entrar na Liga Índigo. Ash precisava vencer 8 líderes de ginásio espalhados por toda a região de Kanto. E logo de cara, o primeiro ginásio já mostrou que essa jornada não seria fácil. O ginásio da cidade de Pewter. Líder ginásio, Brock. Especialidade tipo pedra. Ash chegou confiante, colocou um Pikachu para batalhar contra o Geodude do Brock. E Pikachu levou uma surra. Ataques elétricos não funcionam em Pokémon do tipo pedra. Ash perdeu na primeira tentativa sem nem chegar perto. Mas Ash não desistiu. Treinou a noite inteira. Voltou pro ginásio e durante a batalha, os ataques elétricos do Pikachu acidentalmente causaram um incêndio. Os sprinklers dispararam. A água molhou o Onix inteiro. E aí o Pikachu chocou. O Onix ficou totalmente vulnerável, prestes a cair. Mas aí, os irmãos de Brock pularam na frente chorando. Ash olhou para aquelas crianças e simplesmente desistiu. Foi embora sem finalizar a batalha. Brock correu atrás dele na saída da cidade e deu a insígnia como agradecimento pela gentileza. E o pai de Brock, que andava por ali disfarçado, apareceu e revelou sua identidade. E assumiu o ginásio, liberando Brock para seguir seu sonho de ser um criador Pokémon. Resumindo, Ash ganhou a primeira insígnia desistindo da batalha. E o líder de ginásio largou o emprego para viajar com ele. Em Cerulean, a situação foi igualmente caótica. As irmãs de Misty não queriam nem batalhar, queriam entregar a insígnia de graça. A Misty não deixou,
assumiu o ginásio e desafiou o Ash e ela mesma para defender a honra do lugar. A batalha estava acontecendo quando a equipe Rocket invadiu e destruiu o ginásio inteiro. Depois de vencerem a equipe Rocket juntos, as irmãs entregaram a insígnia da cascata para o Ash como prêmio por salvar o ginásio. A Misty ficou mais furiosa, mas insígnia é insígnia. 2 insígnias, 2 ginásios, nenhuma vitória limpa. E a equipe Rocket já apareceu pela primeira vez tentando roubar o Pikachu, uma dupla que ia perseguir o Ash por toda a Liga Índigo e muito além dela. A jornada continuou, e entre um ginásio e outro, Kanto foi mostrando o quanto tinha a oferecer. Foi nessa época que Ash capturou alguns dos Pokémon mais marcantes da sua equipe. O Caterpie foi o primeiro, evoluiu para Metapod e depois para uma Butterfree, uma velocidade absurda. O Pidgeotto entrou logo depois. Então vieram os 3 iniciais. O Charmander foi o mais dramático de todos. Um treinador chamado Damian. Ah não, cara, parece que vai ser todo o vídeo isso. Aê, agora sim, esse Damian o abandonou numa pedra debaixo de chuva, com a chama da cauda prestes a apagar, e se a chama apagasse, o Charmander morria. Ash encontrou o Charmander nesse estado. Ash ficou a noite inteira perto de Charmander até ele melhorar, e quando Damian voltou querendo o Pokémon de volta, o Charmander virou de costas para ele e ficou com Ash. Um dos momentos mais marcantes da saga inteira. O Bulbasauro era um guardião de uma vila de Pokémons, e só foi com o Ash depois de ser convencido que podia confiar nele. O Squirtle fazia parte de uma gangue, o Esquadrão Squirtle, que aterrorizava uma cidade inteira antes de se juntar com um time. Sim, o Ash tem um time um Pokémon que era líder de gangue, isso é completamente real. As insígnias foram chegando. Tennis Surge, em Vermilion, chamou o Pikachu de bebê e levou um susto do Ash depois que voltou para a segunda batalha usando velocidade no lugar de força bruta. Então veio a cidade de Celadon, onde Ash cometeu o erro de dizer no centro de compras que perfume era bobagem. O ginásio da Erika era uma perfumaria, então Ash foi proibido de entrar lá. Ash e Brock entraram sem problema. Ash ficou do lado de fora. Foi a equipe Rocket também expulsa por tentar roubar os perfumes que ofereceu o plano. Fantasiaram o Ash de menina e entravam juntos. Nasceu a famosa Ashley. Misty e Brock não tinham a menor ideia, só descobriram quando o Pikachu reconheceu o treinador no meio da batalha e soltou uma descarga que arrancou a peruca. Quando a equipe Rocket jogou uma bomba e causou um incêndio, Ash arriscou sua vida para salvar o Gloom da Erika das chamas e ganhou a insígnia por isso. Ah, esqueci, né? A equipe Rocket aparecia em quase todo episódio. Jesse, James e Meow tinham uma obsessão pelo Pikachu do Ash que nunca foi explicada. Quanto mais a jornada avança, mais eles planejam e mais eles falham espetacularmente. Mas a organização por trás deles era outra história. Ela ia aparecer de verdade em breve. A segunda metade, por canto, foi onde as coisas ficaram sérias de verdade. E começou com a batalha mais estranha da série inteira. O ginásio de Saffron. A líder era Sabrina, uma criança prodígio com poderes psíquicos reais. O Ash perdeu para Sabrina na primeira tentativa. O Kadabra destruiu o Pikachu. E o pai da Sabrina salvou o grupo antes que ela os aprisionasse. Ash foi buscar um Haunter na torre de Lavander. O Haunter nunca foi capturado. Ele simplesmente só concordou em acompanhar o Ash para pregar peças. Só que na segunda batalha, o Haunter sumiu. Ash entrou sem ele. Aí a Sabrina usou os poderes para escolher o Ash, o Brock e a Misty e jogá-los dentro da maquete de brinquedos dela. O pai dela apareceu e tirou eles de lá com o teleporte. Na terceira tentativa, o Haunter finalmente apareceu e fez a Sabrina rir pela primeira vez em anos, quebrando o bloqueio emocional dela. Vitória do Ash. No final, o Haunter preferiu ficar com a Sabrina para continuar fazendo ela rir. Uma batalha resolvida com comédia, só em Pokémon mesmo. Em Fuchsia, eu acho que é assim que fala, o líder era Koga, um ninja mestre tipo veneno. O ginásio era cheio de paredes invisíveis, armadilhas, Pokémon usando paralisia e sono. Ash precisou pensar fora da caixa para vencer. E antes de chegar na última insígnia, aconteceu um dos momentos mais tristes da saga inteira. O Butterfree, o primeiro Pokémon que o Ash capturou, se apaixonou por uma Butterfree rosa durante uma migração. Ash liberou ele para viver com ela.
Um episódio inteiro só pra uma despedida. Muita criança chorou e muitos adultos também. Na ilha Cinnabar, o líder do tipo fogo é o Blaine. Foram 2 batalhas. Na primeira, no ginásio secreto, o Ash colocou Charizard. O Charizard ignorou tudo, deitou no chão e quase foi queimado pelo Magmar. O Ash desistiu da batalha para salvar o Pokémon. Na segunda, no topo do vulcão ativo, depois da equipe Rocket tentar roubar o Magmar e quase destruir a ilha inteira, o Charizard aceitou entrar para revanche, e por orgulho próprio, ele decidiu lutar de verdade, e soltou um arremesso sísmico épico que encerrou tudo. Uma das únicas vitórias completamente limpas do Ash na região de Kanto. Então veio o ginásio de Viridian. O líder misterioso era Giovanni, o chefe da equipe Rocket, mas o Giovanni usou Mewtwo de armadura para massacrar o Gary e precisou sair às pressas. Deixou o ginásio às mãos de Jesse, James e Meow. Ash batalhou contra o trio usando os próprios Pokémon do ginásio, Machamp, Rhydon, Arbok, e venceu. 8 insígnias, a jornada por Kanto tinha acabado, agora só falta uma coisa: a Liga Índigo. Finalmente a Liga Índigo. Depois de vários episódios de jornada, 8 insígnias conquistadas, centenas de batalhas, capturas, despedidas e muito caos. Ash Ketchum finalmente chegou no lugar que ele sonhava desde o primeiro episódio, o estádio da Liga Índigo, o maior torneio de Kanto. Ele não estava sozinho. Brock, Misty e a mãe do Ash, até o professor Carvalho, foram acompanhar. Mas antes de entrar nas batalhas, tem um detalhe que muita gente esquece: um Pokémon que ele nunca tinha usado em batalha. O Ash tinha um Crabbe guardado no laboratório do professor Carvalho, um Pokémon que ele nunca tinha usado em batalha, que a maioria nem lembrava que existe. E foi justamente esse Crabbe que entrou na primeira batalha da liga. Logo no primeiro golpe, no meio da partida, ele evolui para Kingler na hora H. Kingler se tornou uma das grandes surpresas do torneio, vencendo múltiplos adversários com uma força que ninguém esperava. O time do Ash na liga era variado: Pikachu, Bulbasauro, Squirtle, Charizard, Pidgeotto, Muk, Kingler e os 30 Tauros que ele tinha capturado na Safari Zone, num episódio famoso por ter sido banido em vários países por causa de cenas com armas de fogo. Sim, o Ash tem 30 Tauros, todos capturados no mesmo episódio. E o rival da região, o Gary Carvalho, o neto do professor Carvalho, o cara que saiu da cidade de Pallet antes do Ash, o cara que sempre aparecia para humilhar e provocá-lo, foi eliminado antes mesmo de enfrentar o Ash. A grande rivalidade que durou uma saga inteira nunca virou uma batalha na liga. Gary perdeu para outro treinador e foi embora. O confronto que todo mundo esperava não aconteceu. O Ash foi avançando e então apareceu Rich, um garoto que ele tinha conhecido durante a jornada. Era quase um espelho do Ash. Mesmo estilo, mesma energia, mesmo humor pelos Pokémon e um time muito parecido. O Pikachu do Rich se chamava Spark, e a batalha entre os dois foi uma das mais aguardadas do torneio. Mas antes de chegar no campo de batalha, a equipe Rocket sequestrou o Ash. Jesse, James e Meow capturaram o Ash no caminho do estádio, numa tentativa de fazê-lo perder o horário e ser desclassificado por WO. Ash teve que pilotar uma van em fuga, usar o Pidgeotto, Pikachu e o Squirtle para escapar, gastando toda a energia dos Pokémons no processo. O Ash chegou ao estádio exausto, sem tempo de curar ninguém, com seus Pokémon sem energia, e a batalha contra o Rich começando agora. Ash foi usando o que tinha, e quando chegou a hora de colocar o último Pokémon no campo, o Ash estava sem opção, no limite. Chamou o Charizard. Charizard até derrubou o Charmander de Rich, mas quando o Rich colocou o Pikachu no campo, o Charizard olhou para aquele Pikachu minúsculo e deu uma gargalhada, deitou no chão e foi dormir. O Rich venceu com um Pikachu contra um Charizard que simplesmente achou que não valia a pena. Ash foi sequestrado pela equipe Rocket, escapou numa van, chegou de helicóptero no último segundo e ainda assim perdeu. E o mais cruel, não foi nenhuma derrota honrosa. Não foi uma batalha épica onde o Ash deu tudo e perdeu por pouco. Foi uma eliminação absurda, frustrante, injusta. Exatamente o tipo de coisa que a vida real faz com a gente às vezes. E talvez seja por isso que esse momento ficou na memória de tanta gente por tanto tempo. Ash terminou a Liga Índigo sem troféu, sem o título, mas terminou com algo que não aparece em nenhum ranking. Uma equipe construída do zero, amigos que fez pelo caminho, e uma maturidade que o garoto que dormiu até tarde no primeiro episódio jamais teria. A liga não foi o fim da jornada de Ash, e sim
o começo. Se você cresceu assistindo a saga Índigo, eu espero que esse vídeo tenha te dado aquela saudade gostosa de voltar pro começo. Se você nunca assistiu, já sabe por onde começar. Deixa o like, se inscreve no meu canal e conta aí nos comentários. Você também chorou com a despedida da Butterfree? Eu sei que sim, não adianta nem mentir.